A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs, que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. E hoje tem uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, a vitória que vence o mundo, né? Então, antes de começarmos a estudar a palavra do Senhor, te peço que inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que quando subir um vídeo você seja notificado, amém? E não esqueça de nos ajudar, né, a compartilhar os vídeos, as mensagens, para que alcance muitas pessoas e muitas vidas sejam edificadas através da mensagem do Senhor, amém? Hoje a nossa meditação será na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, a partir do versículo 1, que ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Então o tema é a vitória que vence o mundo. O autor do livro, né, é o qual leva o seu próprio nome, que é o apóstolo João. Eu gosto muito do apóstolo João. Jesus, quando o chamou, né, ele estava com seu pai, com seu irmão lá na pescaria, limpando as redes, lavando as redes, e Jesus os chamou para segui-lo, né? Então eles deixaram tudo para seguir a Jesus. E João, ele era adolescente, João deveria ter ali seus 15 a 18 anos de idade, jovem, cheio de energia, cheio de sonhos, largou tudo para seguir Jesus. E pelo que a gente estuda, né, e lê nas cartas de João, no Evangelho de João, nós vimos que João, ele era muito achegado de Jesus, né? Ele deitava no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Então eu imagino assim, aquele adolescente apaixonado, né? A gente, quando foi adolescente, se apaixonou, lembra daquela paixão? Pois é, eu imagino João assim. Onde que ele vai é Jesus, fala de Jesus, dos milagres de Jesus, aquela empolgação. Só que aquela empolgação, aquela alegria de estar com Jesus, isso foi amadurecendo, né? João nunca desviou, nenhum deles desviaram, somente o que foi da perdição, que foi Judas Iscariotes, né? Mas João, ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus. E eu vejo que ele passa nas suas mensagens, né, nas suas cartas, um amor igual de Jesus. Aquela pessoa assim, mansa. João, ele foi pastor de várias igrejas, da Ásia, foram todas ali pastoreadas por João. Então João chama suas ovelhinhas ali de filhinhos, né? Ele tem um amor, ele mostra esse amor, ele demonstra esse amor nas suas cartas. De uma pessoa que teve realmente ali um encontro com Jesus, o qual o caráter de Jesus foi implantado na vida dele, na alma dele, né? Inclusive João, ele foi o último discípulo a morrer. E foi o João também que teve a maior revelação, né, do Novo Testamento, que foi o Apocalipse. Então João é um discípulo muito especial. E João, na sua primeira carta, ele faz menção de algumas coisas, né? Muito interessante aqui. Ele escreveu essa carta por volta dos anos 90, depois de Cristo. E no primeiro capítulo, ele faz menção de falar da origem de Jesus, assim como no seu primeiro capítulo do Evangelho. E ele fala, aqui no capítulo 1, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. E quando ele começa o seu evangelho, ele começa falando que Jesus é o verbo, é a palavra que se encarnou. Então ele dá essa mesma ênfase no seu primeiro capítulo aqui. Ele apresenta Jesus no capítulo 2 como o maior advogado do mundo, né?
o advogado que comparece diante do Supremo Tribunal Divino para nos defender. Oh, glória! Capítulo 3, João destaca o privilégio de recebermos o Senhor Jesus e de sermos servos, de sermos filhos de Deus, né? De sermos filhos de Deus, no 1 João capítulo 3. No capítulo 4, João nos alerta sobre a presença do anticristo, o qual se opõe ao Espírito de Deus. E no capítulo 5, né, que nós começamos a ler hoje, ele destaca a vida vitoriosa de quem é nascido de Deus e destaca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quem tem Jesus tem a vida, tem Deus, né? Nós vimos que muitos judeus e até mesmo islâmicos, eles têm Deus único, né? São monoteístas, mas não tem Jesus Cristo, né? Como ungido de Deus, como Filho de Deus, como sendo o próprio Deus. Então eles têm só Deus como Deus. Mas João nos deixa bem claro que aquele que tem o Pai tem que ter o Filho. Não tem como ter o Pai se não ter o Filho. E o apóstolo João também ele diz, né, que aqui, nesses versículos que nós lemos, que aquele que ama a Deus, que serve a Deus, que conhece a Deus, ele é reconhecido pelo fato de amar o próximo como a si mesmo. Então, uma característica de quem realmente teve um encontro com Jesus, não é ele ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, ser uma pessoa que veste adequadamente, né? Não. A gente conhece pelo fruto. Aquele que ama o seu próximo como a si mesmo e ama a Deus acima de todas as coisas, que obedece a sua palavra, então esse verdadeiramente é filho de Deus, verdadeiramente teve um encontro com Jesus. É essa a diferença que tem entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, entre o ímpio e o justo, porque o justo já foi justificado em Cristo para fazer boas obras. E fazer boas obras sem ser justificado, as suas obras continuam sendo imundas, por mais que pareça que sejam boas aos olhos humanos, mas são rejeitadas por Deus. Por quê? Porque as obras que Deus aceita são aquelas que são feitas em Cristo e não para nos gloriar. E não porque nós podemos ajudar ou porque nós fazemos para algum benefício de nós mesmos, né? E uma coisa muito interessante que está nesse versículo é que João diz assim: e os seus mandamentos não são pesados. Os seus fardos não são pesados. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 30, Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A religião, ela coloca fardo pesado sobre o ser humano, né? As pessoas costumam colocar fardo pesados um sobre o outro, né? Cobrança, mais cobrança, e para Deus te amar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, Deus nos amou de tal forma que Ele entregou o seu Filho por nós. Ele já nos amou, Ele nos ama, independente de qualquer coisa, porque nenhum de nós temos méritos nenhum para oferecer para Ele, porque Ele é santo, Ele é justo. Mas Ele nos amou de tal forma, de tal maneira, glorioso, tremendo, saber que Deus nos ama como nós somos, mas Ele não quer que continuemos da forma que nós estamos, ou da forma que nós viemos até Ele, mas que nós possamos trocar o nosso fardo, porque o fardo de Jesus é leve, a religião é pesada, mas Jesus, Ele tira o fardo da religiosidade, Ele tira o fardo do pecado, Ele tira o fardo do mundo sobre as nossas costas. E Ele diz assim, olha, encontrareis descanso para as vossas almas. Quantas pessoas que estão envolvidas com bebidas, com vícios,
que estão desesperadas, né, no meio de uma crise mundial, mas só em Jesus podemos encontrar descanso para a nossa alma, dormir e descansar no Senhor, literalmente. Não nos preocupar com o amanhã, não nos preocupar com o que está acontecendo, mas sabemos que o nosso Deus, se quiser, nos guardará, se quiser, nos livrará. Por quê? Porque tudo depende da vontade soberana dele sobre as nossas vidas, e não do que nós queremos, não do que nós pedimos. Jesus disse que nós pedimos mal, nós nem sabemos pedir, né? Então, descansar é melhor do que ficar pedindo e não receber porque pedimos para a nossa vanglória, pedimos para o nosso próprio ego. No versículo 4, o apóstolo João diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem vence o pecado? Quem é nascido de Deus. Quem vence a carne? Quem é nascido de Deus. Quem vence o mundo com sua concupiscência, com sua luxúria, com seu engano? Quem é nascido de Deus. Quem vence o diabo? Quem é nascido de Deus. Então, quem já nasceu de novo, ele tem essa vitória sobre a carne, sobre o demônio, sobre o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé não pode ser abalada por nada, não pode deixar a dúvida abalar a nossa fé, tirar a nossa fé, tirar a nossa dependência, tirar a nossa confiança em Deus. Independente de qualquer coisa, a nossa fé tem que ser inabalável. Aleluias! No versículo 5 ele diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, quem vence é quem crê, né? Aquele que crê, ele é um vencedor. Ele vence todas as provações, todas as lutas, todas as perseguições, todas as calúnias, tudo aquilo que o aflige dia a dia. Ele é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele não se dobra diante dessas dificuldades. Ele não se dobra diante das lutas, das perseguições, das acusações. Ele sabe que o seu Redentor vive e o que Jesus fez por ele ali na cruz é suficiente para o sustentar e o levar para a glória. Aleluia! Glória, glória a Deus, aleluia. E quando João fala, sobre vencer o mundo, ele diz, vencer esse mundo, é o mundo, o sistema político, o sistema religioso, o sistema econômico, o sistema educacional. Por quê? Porque tiraram Deus da política, tiraram Deus da religião. A nossa fé vence o mundo, o sistema governamental por homens avarentos, mentirosos, egoístas, amantes de si mesmos, blasfemos. Olha, 2 Timóteo, capítulo 13, de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Será que não chegou esses dias? Dias trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e amantes de si mesmo, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites dos que os amigos de Deus. E tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afaste-se destes. Então ele até nos orienta aqui para afastar deste tipo de pessoas, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que vai nos fazer vencer
né? É a nossa fé. Tem nada que vai nos fazer vencer esse mundo, a não ser a nossa fé em Cristo Jesus. E é muito interessante, né? Que lá em Hebreus capítulo 11 tem uma galeria dos heróis da fé. Uma galeria de homens e mulheres que venceram. E quando a gente fala de heróis, né, a gente lembra das historinhas, dos filmes, né, cheios de heróis. Mas os verdadeiros heróis não são aqueles. São estes que são homens que confiaram de tal forma na palavra de Deus que venceram. Olha, Noé, né, Deus fala com Noé, Noé recebe aquela palavra, né, sobre juízo sobre a terra, e Noé então obedece a Deus, ele temeu e construiu a arca e ele viu tudo se cumprindo. Ele foi vitorioso, ele foi um herói porque ele obedeceu a Deus. Abraão, lá na idolatria, Deus o chama e faz uma promessa de uma terra, faz ele promessa de uma descendência numerosa sobre a face da terra, e Abraão acreditou, teve fé, largou tudo para seguir a palavra do Senhor, entrou na galeria da fé, Isaac, nós vimos também José, nós vimos Moisés, tantos outros que fizeram parte dessa galeria. Olha, a Bíblia não fala quem é o autor de Hebreus, mas ele fez questão de deixar aqui um capítulo só falando dos heróis da fé. E começou o capítulo falando sobre a fé, né? O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como pode provar uma coisa que você não viu? É pela fé. Como podemos provar a existência de Deus? É pela fé. Como podemos provar que Jesus ressuscitou? Pela fé. Lá o túmulo está vazio. Mas nós que não podemos ir lá ver o túmulo, nós acreditamos pela fé. E recebemos o Espírito Santo em nossas vidas pela fé. Então, como diz o versículo 6 aqui, sem fé é impossível de agradar a Deus. Mas quando nós agradamos a Deus, nós entramos para a galeria da fé. Não tem mais como colocar os nossos nomes na Bíblia, mas nós estamos com os nossos nomes no livro. Eita glória, aleluia! Você tem seu nome escrito no livro da vida. Esse livro que Jesus vai abrir e vai falar nome por nome. Teremos um nome especial, mudado, né? Por Jesus lá no céu. Mas o nosso nome já está escrito no livro da vida. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem o seu nome escrito, aleluia, no livro de Deus. Olha, o seu nome não está lá no hall de membros da igreja tal, né, denominada tal. O seu nome está no caderno de ouro, lá no céu, lá na eternidade, onde você vai viver eternamente, aleluia. Por isso que nós somos mais que vencedores, por isso que nós já vencemos o mundo. Por quê? Porque se deixarmos essa terra, se nossa alma for morar com o Senhor e o nosso corpo ficar na sepultura esperando o glorioso dia do Senhor, nós estamos com o Senhor para sempre. Que coisa gloriosa! Nós estaremos totalmente em paz com Ele, mas enquanto estivermos aqui, vamos guardar a nossa fé, porque o justo viverá por sua fé. O justo viverá da fé e não das coisas que nós vimos, né? No meio dessa crise, muitas pessoas estão confiando na vacina, no antídoto, né? Muitas pessoas estão confiando na ciência. Eu vi pessoas falando, não, a ciência não falha, né? A ciência é tudo. Se a ciência progrediu, se a ciência conquistou, se a ciência descobriu o antídoto, tem que tomar. Tem muita gente se vangloriando porque está tomando a vacina. Não estou aqui fazendo apologia contra ou a favor dela. Eu estou te dizendo o seguinte, guarde a sua fé, independente das coisas aqui do mundo. Nós confiamos no Senhor. E eu te pergunto, você tem essa fé? Essa fé que move montanha? Essa fé que você pode dizer ao monte, sai do lugar, e o monte sair do lugar? Jesus diz
que não precisa ter uma grande fé. Precisa você simplesmente ter fé, depositar a sua fé nele. Porque aquele que confia não anda no desespero, não anda confundido, não anda batendo a cabeça de um lado para o outro, mas ele está seguro, guardado naquele que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, estar conosco até o final. Se ele vai estar até o final, significa que em toda a caminhada ele vai estar também. Não estaremos sozinhos em momento nenhum. Será que você acha que há momento que Jesus te deixa? Há momento que você pensa assim, Jesus agora não está comigo. Jesus me deixou aqui e eu vou sozinho. Não. Você pode até achar que vai sozinho. Você pode até querer ir sozinho. Mas ele não vai te abandonar. O Espírito Santo nós podemos extingui-lo, nós podemos entristecê-lo, nós podemos apagar. Mas ele sempre estará intercedendo por nós junto ao Pai. Então, levante a cabeça, porque o Senhor ama a tua alma, ama a tua vida. E foi por isso que ele morreu lá na cruz, por sua causa. Tenha fé, confie no Senhor, que tudo isso aqui vai passar. Mas aquele que confia no Senhor viverá eternamente. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.